E aí, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, hoje domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus declarar bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, amém? E mais uma mensagem, lógico, trazer mais uma mensagem para os nossos corações, mensagem de Deus para o meu e para o seu coração, porque todas as mensagens que eu trago aqui para vocês, antes eu recebo ela de Deus, antes ela vem para confrontar a minha vida, ela vem para edificar a minha vida, ela vem para encorajar a minha caminhada, ela vem para me repreender sempre que necessário, e amém, porque Deus me ama e Deus ele traz a palavra ao meu coração, e ela não é para mim, ela não é só para mim, né? Ela é para mim, mas para todos aqueles que necessitam ouvir. Então aqui eu estou em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, para poder trazer uma mensagem para o seu coração, aquela que chegou ao meu, e realmente chacoalha, né? Chacoalha, mexe, balança as estruturas do nosso coração. Graças a Deus, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é confronto. O Evangelho tem que fazer você ser confrontado. O Evangelho não é conforto. Conforto não é o Evangelho. O Evangelho tem que te confrontar. O Evangelho tem que chacoalhar você. Tem que fazer você acordar para a vida, né? Esse é o Evangelho. Graças a Deus. E esse domingo não é diferente, né? Vamos mergulhar na palavra de Deus, aquilo que ele tem para trazer aos nossos corações, amém? Então, vamos lá, vamos trazer o tema do nosso bate-papo de hoje, na nossa conversa, dessa mensagem, que é esse aí, ó, Deus de promessas. É isso aí, meu irmão. Deus, ele é um Deus de promessas, sabia disso? Ele é Deus de milagre, ele é Deus impossível, mas ele é Deus de promessas. E, para a gente iniciar essa mensagem, o texto que vai nortear, que vai direcionar toda essa mensagem, esse bate-papo aqui, todo esse vídeo, é o texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Essa é a mensagem, graças a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Explicando como essa mensagem surgiu no meu coração. Essa mensagem Deus colocou no meu coração sexta-feira passada, agora, anteontem, né? Na escola onde eu trabalho, num bate-papo com professores e funcionários, e durante o trabalho de evangelização na Fundação Casa, que eu faço junto a outros membros. Eita, Senhor! O vento bateu a porta aqui, se assustou. Vamos lá, recapitulando, tá? Essa mensagem Deus colocou no meu coração sexta-feira passada, na escola onde eu trabalho, num bate-papo com professores e funcionários, e durante o trabalho de evangelização na Fundação Casa, que eu faço junto a outros membros do Ministério Missão Apoio, ao qual congregamos. Aqui eu esqueci de colocar ao qual congregamos. E como surgiu essa mensagem? Então, hoje no meu devocional, hoje cedo, eu tenho coisas que Deus vai trazendo para mim, e eu vou salvando, né? Eu vou salvando. E o texto o próximo texto que estava salvo era esse texto aí de Gênesis, né? Que a gente acabou de ler. E eu li esse texto de Gênesis e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer trazer ao nosso coração através desse texto? E ali fiquei meditando na presença de Deus, fiquei meditando, o Espírito Santo traz para mim, né? Traz aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse... Espera só um minutinho, pessoal, deixa eu só
Só vou fechar a porta direitinho aqui, pera só, eu vou dar um pause, porque a porta tá aberta, vai bater de novo. Vou dar um pause e já volto, aguenta aí. Vamos lá, voltei. Bora. E aí, eu comecei a refletir na presença de Deus, né, e orando ali para o Espírito Santo me trazer aquilo que ele queria usar diante desta palavra, né, que está lá no livro de Gênesis, e veio tudo o que aconteceu comigo na sexta-feira. E como é que foi? Ó, primeiro foi cedo, né, na escola, onde eu estava conversando com professores ali na sala dos professores, e uma das professoras falou assim, a gente tem medo, né? Muitas vezes a gente tem medo de Deus, né? E assim, a gente teme a Deus, a gente faz as coisas assim, ou melhor, a gente não faz as coisas por medo de Deus. E ela mesmo, na sequência daquilo que ela estava falando, ela falou, mas não deve ser assim, né? A gente não deve ter medo de Deus. Eu falei, realmente não. A gente não tem que ter medo de Deus. A gente tem que ter medo de nós mesmos. Né? Nós temos que ter medo de nós mesmos. Nós somos os nossos inimigos. E não é nem do diabo que é o nosso inimigo. Ou melhor, ele é o nosso inimigo, né? Mas ele não é o nosso principal inimigo. O nosso principal inimigo somos nós mesmos. Porque o diabo, ele usa aquilo contra nós, aquilo que está em nós. Então, ele vai usar a nossa fraqueza contra nós. Então, ele não vai te empurrar, ele vai te apresentar o pecado, ele vai te apresentar, ele vai colocar na tua frente, no teu caminho. E aí eu e você, como fracos e falhos, pecadores, nós vamos cair, né, nessa cilada do diabo. Então, o principal inimigo nosso somos nós mesmos. Foi o que eu falei para ela. A gente não tem que ter medo de Deus, a gente tem que ter medo de nós mesmos, porque Deus, ele é justo, né? Ele vai permitir que aconteça com a gente aquilo que nós buscamos, né? E eu mencionei para ela a lei da semeadura, que é bíblica. Se você plantar, você vai colher. Não tem como você plantar morango e querer colher laranja. Não, se você plantar morango, você vai colher morango. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, a plantação somos nós que fazemos. E depois a gente vai ter que colher. Não tem jeito. Então, esse foi uma das coisas que aconteceu na sexta. E à noite, quando fomos na Fundação Casa, né, lá na antiga FEBEM, ministrar a palavra do Senhor aqueles jovens que estão detentos lá, um deles falou para mim assim que ele estava a ponto de retroceder na fé, ou seja, desistir da fé dele, porque por tudo aquilo que ele cometeu de pecado, de erro, ele teme que Deus não vá perdoar. Então, tudo aquilo que ele fez de atrocidades, ele crê que Deus não vai perdoar. E ele está ao ponto de abandonar a fé dele por conta de pensar que tudo que ele fez não tem como ser perdoado. E eu não fui perguntar o que ele fez, lógico, mas ele sabe, e com certeza deve ter sido muitas coisas assim, hediondas, muitas atrocidades, para ele pensar desse jeito, que ele não tem perdão, né, que a ponto de querer desistir da fé. Então, e aí depois eu fui conversando com ele, né, e com os outros lá na fundação nessa noite. Mas aí, foi isso que Deus trouxe ao meu coração para trabalhar em nós, né, em cima do texto de Gênesis que estava salvo, ao qual eu fui meditar, e eu falei, Senhor, sorteia o texto, me entrega a mensagem. E essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, né, que ele é um Deus de promessas. E aí, né, eu quero voltar ao texto inicial, vamos voltar ao texto inicial para a gente entender. Olha só, aí eu deixei o texto inicial, lá estava em letras brancas, e aqui eu coloquei aquilo que é o X da questão desse texto, que vai de encontro com aquilo que eu vivi na sexta, né? Olha só, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se
esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui, esse contexto todo, né, desse texto de Gênesis, é porque a serpente veio, né, jogou a isca, Eva mordeu a isca e levou Adão junto. Então, aqui a gente vê que Satanás, nesse texto, ele não obriga a Eva a comer a fruta, mas ele tenta, ele fala, ele é ardiloso, ele joga, ele apresenta para ela o prato, né? Ele apresenta para ela, tá, olha aqui. Ele não fala, não, toma. Ele não pega a cabeça de Eva e afunda no prato para ela comer, não. Ele apresenta o prato, né? E Eva vai e come, e acontece tudo o que acontece. E aí entra o pecado no mundo, né? E o pecado nos condena, né? O pecado, ele vem martelar nossa mente, ele quer nos acusar, né? Então, o pecado, quando a gente vive em pecado, quando a gente está imerso, mergulhado no pecado, a gente vive realmente se questionando, com medo, né? Questionando Deus, questionando a nossa fé, questionando todas as coisas. A gente questiona, mas devido ao nosso medo, devido às nossas preocupações, né? Devido àquilo que a gente vive. Então, o pecado leva a gente a questionar, a ter medo, né? A ter esse medo. Aqui está mostrando, porque eles pecaram, eles não tinham medo, né? Eles não se preocupavam com a nudez, né? Mas aí, a partir do momento que o pecado entra na vida deles, eles acabam abrindo os olhos. A palavra diz que os olhos deles foram abertos, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele tem alguns apelidos, né? O diabo, ele tem alguns apelidos na Bíblia. E um deles é acusador. É o diabo que nos acusa. O diabo apresenta para a gente o pecado, e depois que a gente peca, ele nos acusa, né? Ele faz tudo para que a gente caia em pecado, e depois ele vai nos acusar. Ele vai falar: olha lá. Ele é o cagueta, né? Ele é o delator, ele é o acusador. E a Bíblia nos mostra isso, que ele é chamado de acusador. Olha lá no texto de Apocalipse 12, 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. O sedutor, ele seduz, olha só, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O diabo é o acusador. E ele acusou Jó. O diabo acusou Jó. Olha só o que o diabo fala. Para mostrar que ele é o acusador, olha só. Lá em Jó. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Olha lá, olha Satanás acusando. Será que é sem motivo mesmo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, olha só, Deus acusando Jó. Ele te teme porque o Senhor dá tudo para ele. Faça, toca nele. Faça, para ver se ele não vai te blasfemar, se ele não vai virar as costas para você. Olha a acusação, né? Deus acusando Jó perante Deus. Satanás acusando Jó perante Deus. E é isso que ele faz. A palavra diz lá em Apocalipse, de dia e de noite, comigo e com você. Ele tenta arrumar uma brechinha na nossa vida, arrumar uma brechinha na nossa caminhada para nos acusar, para ir perante o Senhor e nos acusar. E aí, como Deus permitiu aqui, que a palavra continua falando que Deus permite, né, que Satanás toque nos bens, nas coisas de Jó, menos na vida dele,
Deus permite também que o diabo faça isso conosco. Ele permite, se nós dermos brecha, né? Ele permite que o diabo venha e toque. Ele permite. Então, mas nós damos brecha, porque Deus não permite se nós não dermos brecha. Deus não permite se nós tivermos uma vida íntegra, tá? Então, continuando, é sempre ele que nos acusa, que lança setas em nossa mente, sempre Satanás, é sempre ele que nos acusa. Ele nos acusa diante de Deus e ele nos acusa na nossa mente. É ele que vem na nossa mente e faz com que a gente tenha medo, ele faz com que a gente pense que nós não vamos ser perdoados, ele lança seta que não, você não vai ser perdoado, não, Deus não te ama, não, você tem que ter medo, você tem que ter medo de Deus, você não pode se aproximar dele, você tem que ter medo dele, ele é mau. Então é o diabo que lança essas setas na nossa mente, muitas vezes nos fazendo recuar e ficarmos com medo. Eu mesmo já vivi um momento em que ele veio e entrou na minha mente para me acusar após uma discussão com a minha mãe. Então, lá atrás, se eu não me engano, foi em 2021, final de 2021 ou início de 2022. Eu tive uma discussão com a minha mãe sobre religião, né? Uma discussão feia, inclusive, que eu cheguei a levantar a voz para ela. Né? Foi num domingo, eu lembro, domingo à tarde. E eu saí da casa da minha mãe e fui para a igreja. E lá, antes de começar o culto, eu estava ali orando ao Senhor e o diabo veio. Você está vendo? Veio e falou na minha mente, está vendo? Você não muda, você vai ser o mesmo para sempre, você vai estar sempre discutindo com a sua mãe, você vai ser sempre um homem agressivo, você nunca vai ser um homem calmo, um homem paciente, um homem que tem domínio próprio, você vai ser sempre assim, agressivo. E ali, a hora que eu recebi aquela seta, na hora eu falei assim, não, senhor, você não vai vir me acusar, você não tem mais controle sobre a minha mente. Eu me arrependi do que eu fiz hoje. Como Davi se arrependeu do adultério e do assassinato, e Deus perdoou Davi, e Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, eu me arrependi daquilo que eu fiz hoje com a minha mãe. Pedir perdão para ela, perdão para Deus, e não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo, você não vai entrar na minha mente, e Deus continua me amando, e eu vou continuar nos caminhos do Senhor. E nunca mais o diabo veio com essa acusação na minha mente, porque eu realmente me arrependi, e nunca mais aconteceu o tipo de discussão com a minha mãe que aconteceu naquele dia. Nunca mais aconteceu. Não vou falar que, às vezes, a gente não entra em divergência, né? Principalmente em relação a caminhada com Deus, né? Mas a minha mãe tem o tempo certo, Deus vai tocar no coração dela. Mas a discussão que teve aquele dia que realmente eu levantei a voz, gritei com ela, nunca mais aconteceu. Mas o diabo veio me acusar. Né? Mas eu venci o diabo na palavra, como Jesus venceu o diabo na palavra lá no deserto, né? E como a palavra diz que nós temos que nos sujeitar a Deus. Precisamos nos sujeitar a Deus, a palavra de Deus, e aí ele faz com que a gente resista ao diabo, e o diabo foge, né? E o diabo fugiu, e nunca mais veio com esse tipo de acusação na minha mente. Mas a palavra de Deus nos dá uma garantia. Ou melhor, a palavra de Deus, ela é a garantia. Olha só, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Isaías 55:7. Mais um texto. Arrependei-vos, pois, e convertei de forma que seus pecados sejam apagados, para que tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor. Atos 3:19. Outro texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9, né? Então, olha só, aqui está falando agora que a gente falou sobre o medo, né? Sobre as setas que o diabo joga, nos fazendo ter medo, né? Agora a gente vem trabalhar o perdão, porque não existe pecado que não seja perdoado, por mais hediondo que seja, por mais extremo que seja o nosso erro, por mais extrema que sejam as nossas atitudes pecaminosas, por mais eu até esqueço, até não me vem um adjetivo na minha mente, mas
Enfim, o pecado, qualquer pecado cometido, se vier um arrependimento genuíno, Deus perdoa. Deus perdoa. Porém, olha só, sempre tem uma condição. Então, aqui eu tenho três textos de Isaías 55, 7, Atos 3, 19 e 1 João 1, 9, né, que fala aqui do perdão, né? Perdão. Só que, presta atenção, agora eu vou tá vendo essas partes amarelinhas nos textos? Olha só o que a gente vai transformar essas palavras. Antes do perdão de Deus, sempre tem uma condição. Para você ser realmente perdoado por Deus e seus pecados serem esquecidos, sempre tem uma condição. E essa condição está em amarelo aqui nos textos. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira palavra, a primeira frase em amarelo. Pessoas perversas, mudem a sua maneira de viver. Mudem a sua maneira de viver. Número 2, arrependei-vos, pois, e convertei. Número 3, se confessarmos os nossos pecados. Então, para você receber o perdão de Deus, o perdão realmente que Deus vai, sincero de Deus, o perdão de Deus ao qual ele vai esquecer do seu pecado para sempre, você precisa ter uma ação de arrependimento. A gente precisa se arrepender, mudar a nossa maneira de viver, confessar os nossos pecados, né? Mudar a nossa maneira de viver, confessar os nossos pecados, se arrependendo e mudando de caminho, mudando de vida. Essa é a verdadeira conversão, né? A verdadeira conversão não é mudar de religião, não tem nada a ver com religião. Nada a ver, eu era católico, virei evangélico. Eu era budista, eu virei católico. Não, religião não vai te salvar, irmão. A igreja católica não vai salvar você, irmão. A igreja evangélica não vai salvar você, irmão. Tá? Não vai te salvar. Quem salvou você já está salvo. Se você aceitar essa salvação, é Jesus, é o único. Tá? E Jesus não fundou a religião evangélica, Jesus não fundou a religião católica. Jesus veio falar do reino de Deus. Tá? Jesus veio pregar o reino, não veio pregar a religião. Tá? Não seja hipócrita, não seja burro, não seja burro de crer que Jesus veio pregar, veio criar a igreja, veio criar uma nomenclatura de igreja, tá? Quando muitos falam isso, Jesus criou a igreja católica, Jesus criou a igreja, o protestantismo. Jesus não criou nada disso. Jesus veio pregar o reino, Jesus veio apresentar o reino de Deus. E esse reino só pode ser vivido, só pode ser herdado através do arrependimento. E tá aqui, o arrependimento. E eu quero trazer o arrependimento para você, visto pelo hebraico e pelo grego, porque o hebraico foi a língua que foi escrita o Antigo Testamento e o grego, a língua que escreveu o Novo Testamento. Então, olha só o que a palavra arrependimento quer dizer no hebraico. Olha só, a palavra hebraica para arrependimento é teshuva, que significa retorno. É um elemento de expiação do pecado no judaísmo. Teshuva deriva do verbo retornar e é muito mais do que um sentimento de culpa ou arrependimento. No Antigo Testamento, a palavra frequentemente usada para arrependimento é chuva, que também significa voltar ou retornar. O arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos reaproxima de Deus. E por que nos reaproxima? Porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos fez ter uma natureza suja, né? Então, quando a gente se arrepende de verdade, a gente muda a nossa mente, muda o nosso caminho, que estávamos indo para longe de Deus. O arrependimento nos faz retornar, ou seja, converter os nossos caminhos e retornar para junto de Deus. É um retorno para junto daquele que nos criou, ao qual nós estávamos afastados por conta da nossa natureza pecaminosa. Isso é o arrependimento, é você mudar a sua mente e mudar o caminho, retornar, fazer o retorno. Da onde você estava, retorna para a presença do Senhor. Converte a sua vida, converte os seus caminhos para Deus, não é para religião, não é para a igreja, é para Deus.
A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. Metanoia pode ser traduzida como mudança de direção, mudança de atitude. Metanoia pode também significar transformação interior. O arrependimento é uma mudança positiva na atitude e na motivação de uma pessoa. É uma condição para entrar no reino e para servir no reino. Então a gente precisa mudar a nossa mente. Para a gente poder entrar no reino e servir o reino, a gente tem que ter uma mudança de mente. A nossa mente tem que ser outra. Não pode voltar mais àquilo que era antes. A gente tem que se arrepender para aquilo que a gente era antes não voltar mais a ser. Amém? E o arrependimento, ou seja, conversão, mudança de mente. De mente. O arrependimento é mudança de mente, não é mudança de religião. Bato na tecla. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Então, a conversão é mudança de mente, tá? E não o remorso, tá? Então, é o arrependimento e não o remorso que nos fará receber o perdão, ao qual a Bíblia nos garante como promessa. Qual que é a diferença de arrependimento para remorso? Arrependimento, você não volta mais a praticar aquilo que você praticava. Você se arrepende, você se entristece com aquilo, você se arrepende e você não volta mais a praticar. Eu nunca mais voltei a discutir e falar alto com a minha mãe. Nunca mais. Da maneira que foi aquele dia que eu falei para vocês. Nunca mais. Me arrependi de coração, nunca mais aconteceu. O remorso, você se entristece com aquilo que você fez, você fica triste, porém você volta a fazer. Você faz novamente. Você volta, você repete aquilo que você já fez e que você se entristeceu, mas você faz de novo. Isso é remorso. Arrependimento, você nunca mais volta a fazer o que você fez. Essa é a diferença de arrependimento e de remorso. Então, olha só, é só através do arrependimento que a gente pode receber, tá, o perdão, que é uma promessa. E olha só, é uma promessa bíblica, o perdão. Olha o que Deus vai nos prometer lá em Hebreus 8:12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e eu não vou lembrar dos seus pecados. Miqueias 7:18-19. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Outra tradução diz, no mar do esquecimento. Então, aqui, meu irmão, minha irmã, termina os slides, e eu quero trazer para vocês isso, né? Aquilo que Deus falou ao meu coração. Não existe pecado que Deus não perdoe se realmente nós tivermos um arrependimento. Se nós nos arrependermos de todo o coração, nos voltarmos a Deus, né? E não existe pecado que não seja perdoado. O arrependimento, ele vai fazer com que nós não voltemos mais às práticas do pecado, tá? Então, se a gente realmente se arrepender, entregar nossa vida para Ele, com certeza Ele vai colocar em nós o dom, que é algo que Ele coloca, Ele entrega para nós, o dom da fé, né? De confiar nele, de não temer a Deus, porque Deus, ele não é mau, nós somos maus, né? Nós nascemos com essa natureza má que o pecado nos traz, então a gente não precisa ter medo de Deus, né? Então o primeiro objetivo dessa mensagem é isso, a gente não precisa ter medo de Deus, como a professora disse para mim lá, né? A gente muitas vezes tem medo de Deus, não, a gente tem que ter medo de nós mesmos. Somos nós que cometemos erros, né? Somos nós que caímos nas ciladas de Satanás, né? Então, assim, nós temos que ter medo de nós mesmos. Deus é justo. Deus, ele só é justo. Ele permite que aconteça tudo aquilo que nós plantamos. Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Deus vai permitir que você colha coisas boas. Se você planta coisas más, Deus vai permitir que você colha coisas más. Simples assim, né? E o segundo objetivo dessa mensagem, a segunda
o segundo ensinamento que Deus quer dar para nós é sobre o perdão, né? Não existe pecado que não venha a ser perdoado. A gente não precisa ter medo, né? Eu não vou conseguir porque Deus não vai perdoar o que eu fiz. O que eu fiz é muito, muito grave. Deus não vai perdoar. Não, meu irmão, minha irmã, a palavra diz, ele joga todos os nossos pecados, todos, no mar do esquecimento, nas profundezas do mar, né? Contanto que venha o arrependimento, contanto que a gente se arrependa genuinamente e não volte a cometer aquilo, né? Deus, ele perdoa. Então, é essa a mensagem, né? Como Deus é maravilhoso. Deus, ele traz pra gente aquilo que a gente precisa para viver segundo a vontade dele, né? Para viver uma vida abundante, para viver uma vida próspera na presença do Senhor, né? Então, que essa mensagem possa edificar a tua caminhada, que essa mensagem possa abrir horizontes, abrir os seus olhos, que essa mensagem possa te ajudar de alguma maneira, que eu tenho certeza que você que está assistindo até agora, você, com certeza Deus falou com você, com certeza Deus vai te dar algum direcionamento, porque para mim ele deu, né? E se ele está entregando essa mensagem ao teu coração, é porque você precisa ouvir isso, e você vai ser direcionado por ele através dessa mensagem. Amém? Beijo no seu coração, tá? Bom final de domingo aí, boa semana para você, para tua família. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.